queridos e abençoados irmãos, hoje eu vim trazer mais uma mensagem de Deus para a tua vida. E esta mensagem, meus irmãos, se encontra lá no Evangelho de Marcos. Vamos ler o capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 12, amém? Aleluia, meus irmãos. E a palavra do Senhor vai nos falar a questão do divórcio, um assunto pouco abordado nos dias de hoje, mas muito importante de nós sabermos o que a palavra do Senhor nos diz sobre isso, amém? Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E eles respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornando eles, disse: Moisés permitiu dar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Em casa, voltando, os discípulos o interrogaram sobre este assunto. Eles disseram: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela, e se ela repudiar seu marido, casar com outro comete adultério. Amém? Aleluia, meus irmãos. Eu quero primeiramente já dizer, meus irmãos, que a relação entre marido e mulher, meus irmãos, somente dará certo se tiver a presença do Senhor, se os dois praticarem a mesma fé, amém? Para não entrar em julgo desigual, amém? Aleluia. Então nós vamos ver, meus irmãos, que lá em Deuteronômio, meus irmãos, 24, Moisés vai dar realmente carta de divórcio, meus irmãos, mas tudo isso por causa da dureza do coração daqueles homens, meus irmãos, e isso muito se aplica nos dias de hoje. Por causa da nossa dureza do nosso coração, nós acarretemos problemas na nossa vida, divisões, meus irmãos, contendas, muitos disso por causa da dureza do nosso coração, e isso se aplica ao casamento, que é o tema de hoje, amém? Aleluia. E nós vamos ver, meus irmãos, lá em Deuteronômio 24, que este povo, meus irmãos, estes homens, meus irmãos, eles davam carta de divórcio para sua esposa, eles queriam dar carta de divórcio para sua esposa, repudiarem suas mulheres por mínimas coisas que eles não gostavam, meus irmãos, qualquer defeito, qualquer dificuldade, meus irmãos, que eles viam ali no seu casamento, qualquer defeito que eles viam na sua esposa, eles já queriam repudiar elas e darem carta de divórcio, amém? Aleluia. E o Senhor fala para eles, meus irmãos, que não foi assim desde o princípio. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, meus irmãos, Deus, meus irmãos, ele fez homem e mulher, os dois se tornarão uma só carne, e isso, meus irmãos, seria para sempre, meus irmãos. Homem e mulher, casamento, Deus fez para que seja eterno, amém? Aleluia. Mas infelizmente não está sendo, meus irmãos, nos dias de hoje, meus irmãos, isso não está se aplicando nos dias de hoje, meus irmãos. Nós vamos ver que lá em Mateus, meus irmãos, aonde deixa mais explicada essa palavra, meus irmãos, que Jesus fala, meus irmãos, que somente é permitido, meus irmãos, a carta de divórcio, meus irmãos, em caso de relações ilícitas, ou seja, em caso de adultério, meus irmãos. Então, meus irmãos, se você está com dificuldade no seu casamento, que você lute para que ele venha a ser restaurado, meus irmãos. Ore, meus irmãos, de joelho, para que o Senhor venha, meus irmãos, entrar com providência no teu casamento, meus irmãos. Que você venha, meus irmãos, lutar com todas as suas forças, meus irmãos, para tentar manter o seu casamento, meus irmãos. Porque nós vamos ver que dificuldades todos nós temos, meus irmãos. Que dificuldade, meus irmãos, nós encontraremos em qualquer relação que nós tiver, seja ela de amigo, pai, mãe, e em casamento não é diferente, meus irmãos. Então que nós venhamos lutar com o nosso cônjuge para tentar, meus irmãos, fazer tudo conforme a vontade do nosso Deus, meus irmãos, porque nós sabemos que uma separação traz muitas consequências, meus irmãos, tanto para nós quanto para nossos filhos, se nós tivermos, amém? Aleluia. Muitos filhos às vezes se separam, muitos pais, na verdade, se separam, e filhos, meus irmãos, acabam ali se criando sem a figura paterna, e é muito triste. Nós vemos muitos casos aí, meus irmãos, triste, lamentável, de pais que se separaram e os filhos sofreram graves consequências, amém? Aleluia. Mas eu estou dizendo, meus irmãos, aqui em parte vocês orar ao Senhor, meus irmãos, em caso vocês tenham dificuldade, algum problema, meus irmãos, e vigiar, meus irmãos, para não deixar nenhuma brecha de Satanás que possa vir acarretar e ao futuro destruir o seu casamento, porque eu vejo muitas mulheres, meus irmãos, muitos homens fazendo coisas, meus irmãos, porque o casamento está entrando a modernidade deste mundo dentro dos casamentos, meus irmãos, cristãos, e estão corrompendo, meus irmãos, o casamento, e muitas das vezes vem esse assunto de querer vir a se divorciar, meus irmãos, porque muitas pessoas, meus irmãos, estão, meus irmãos, fazendo uma comprinha ali sem a orientação do esposo, o esposo fazendo alguma coisa ali
sem a orientação da esposa. Estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem. E aí acaba vindo Satanás entrando, uma mentira ali, uma mentira lá, e acaba Satanás vindo entrando e essas pessoas deixando brecha, e sim, vinha se carretar, meus irmãos, a vir a ter um divórcio. Então fique vigilante a não deixar nenhuma brecha de Satanás, meus irmãos. Feche então todas as brechas, entre em comunhão com o Senhor, ore junto com o seu cônjuge, leia a Bíblia junto com o seu cônjuge, escute pregações, escute louvores, entre em total harmonia e comunhão, meus irmãos, amém? Aleluia. E eu vejo também muitos casamentos, meus irmãos, pessoas se separando, casamentos sendo destruídos por dar ouvido aos ímpios. A palavra do Senhor fala para nós, meus irmãos, que nós não devemos dar ouvido ao conselho dos ímpios. E tem muitas pessoas, meus irmãos, cristãs, dando conselho aos ímpios. Aquela pessoa, meus irmãos, que tem uma amiga que é ímpia, que não conheceu ainda o Senhor, aquele amigo que é ímpio, que não conheceu ainda o Senhor, meus irmãos, e ele vai falar lá pro seu amigo que está com dificuldade no seu casamento, e aquele amigo vai dar um conselho errado, meus irmãos, a dizer para esta pessoa: é melhor se separar mesmo, você merece ser feliz, e muitos outros conselhos, meus irmãos, que não são da vontade do Senhor, meus irmãos. Então você fique vigilante nisso, meus irmãos. Conte primeiramente, se você está com dificuldade no seu casamento, com problema no seu casamento, você deve juntar com a sua esposa, conversar, meus irmãos, porque o diálogo é muito importante num casamento, meus irmãos. Não guarde mágoa, não guarde rancor, meus irmãos, no seu coração, meus irmãos. Se o seu marido, sua esposa fez algo que vinha te magoado, converse, sente e converse, meus irmãos. Tenha diálogo, meus irmãos, com o seu cônjuge, amém? Meus irmãos, e depois, meus irmãos, vocês têm que pedir orientação para o Senhor, pedir primeiramente a opinião do Senhor, amém? Aleluia, meus irmãos. Não peça conselho para as pessoas que estão ao seu redor, porque muitas das vezes esses conselhos, meus irmãos, podem ser errados e vir a você a tomar uma decisão errada, que não é da vontade do Senhor, assim como divorciar, meus irmãos. Todos os problemas, meus irmãos, que aparecem na nossa vida, em qualquer situação, meus irmãos, nós devemos, meus irmãos, com Cristo Jesus ser vencedores, porque a palavra dele nos garante isso. E também a palavra dele nos diz uma coisa, meus irmãos, que vai alegrar muito ao seu coração, que a palavra do Senhor diz que é melhor 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. E este é o papel da esposa e do esposo. Quando um cair, meus irmãos, estiver ali fraco, meus irmãos, com algum problema, o outro tem que vir a levantar, meus irmãos, vir a animar aquela pessoa, trazer ela de volta, meus irmãos, dar muito amor, muito carinho, que tem que ter isso, meus irmãos, muito amor, muito carinho, meus irmãos, aquela pessoa tem que se sentir completamente amada, meus irmãos, amém? Aleluia, meus irmãos. Então que vocês possam praticar isso em seu casamento. Não deem ouvidos, meus irmãos. Muitas das vezes, meus irmãos, também não é somente para as pessoas ímpias, meus irmãos, às vezes nós não podemos ouvir também, meus irmãos, aqueles irmãos em Cristo Jesus. E eu digo por que não pode ouvir os irmãos em Cristo, porque na igreja, meus irmãos, na casa do Senhor tem muitos lobos disfarçados de ovelha, meus irmãos. Fiquem atentos, porque Satanás entra dentro da casa do Senhor, amém? Aleluia. Então fique vigilante, meus irmãos, e em dar ouvidos a essas pessoas que se dizem amigos, que se dizem cristãos, irmãos em Cristo, amém? Aleluia. Porque muitas das vezes ele vai dar um conselho também que você aparentemente vai achar que é bom para ti, meus irmãos, por ele ser irmão em Cristo, mas pode trazer consequências para o seu casamento. Então fique vigilante, meus irmãos, em constante oração, meus irmãos. Não faça nada sem a permissão do seu esposo, não faça nada sem a permissão da sua esposa. Aqui na nossa casa, glória a Deus, nós sempre, meus irmãos, fizemos tudo com total harmonia e comunhão, meus irmãos. Eu não faço nada sem meu esposo não faz nada sem mim, meus irmãos. Nós fizemos tudo junto, meus irmãos. Há quem nos julgue também, meus irmãos, por nós somente fazermos as coisas juntos, somente sairmos juntos, somente fazermos tudo junto. Tem muitas pessoas que nos julgam, mas eu aconselho vocês a fazerem tudo junto ao seu esposo, meus irmãos, porque vai ser muito maravilhoso, meus irmãos. O Senhor se agradará muito disso, meus irmãos. Então que você possa achar no seu esposo, na sua esposa, um melhor amigo, uma melhor amiga, seu confidente, meus irmãos, aonde você pode contar tudo, aonde você possa ter uma intimidade, meus irmãos, porque vocês são uma só carne. Vocês têm que lutar junto contra o inferno, vocês têm que lutar junto contra as ciladas e a armadilha de Satanás, porque agora vocês estão à frente, meus irmãos, de uma casa que talvez possa vir filhos ou que já tenha filhos, e vocês têm que lutar, meus irmãos, para que Satanás não entre nessa casa e venha, meus irmãos, a tentar, meus irmãos, destruir aquela família, a tentar atingir os seus filhos. Então você tem que ficar vigilante, amém, meus irmãos?
Mantenha esse propósito, meus irmãos. E para você que não casou ainda, o conselho vai: fique orando. Se você já tem a pessoa prometida, escolhida, entre em oração junto com ela. Peça para o Senhor te revelar através de sonho, através de um profeta, que o Senhor use um vaso dele, ungido, abençoado, para te mostrar se realmente esta pessoa, meus irmãos, é para que você venha casar, meus irmãos. Porque, assim como eu já disse, meus irmãos, vocês têm que escolher agora no namoro, meus irmãos, no namoro, no conhecer, na amizade, meus irmãos, para futuramente casar, para você aprender da pessoa, meus irmãos. Por que, meus irmãos, eu digo isso? Para que no casamento, meus irmãos, você não venha achar, meus irmãos, empecilho, julgo desigual, meus irmãos, porque muitas pessoas estão ali na presença do Senhor, meus irmãos, mas não amam o Senhor, estão somente de aparência, meus irmãos. E assim como eu já citei para vocês, tem muitos lobos disfarçados de ovelha, e aquela pessoa pode aparecer boa ali, meus irmãos, ali no culto, meus irmãos, durante as reuniões, meus irmãos, durante as orações, mas aí vocês casam, completam uma união, porque quando a gente casamos, meus irmãos, nós fazemos uma aliança com aquela pessoa, meus irmãos, e aí acaba fazendo aquela aliança e aquela pessoa completamente mudando, meus irmãos, ali, não querendo mais nem saber da presença do Senhor, te maltratando e muitas outras coisas. Então fique vigilante, meus irmãos, ore tremendamente, meus irmãos, peça a orientação do Senhor em primeiro lugar, meus irmãos, porque é Ele que nós devemos consultar antes de tomar qualquer decisão na nossa vida. Ele deve ser consultado, amém? Aleluia. É o nosso Pai que nós devemos pedir a bênção, é dele que nós devemos pedir as instruções, meus irmãos. Já a palavra dele já nos fala por si só, meus irmãos, mas nós precisamos também ouvir a voz do nosso Deus, entrar em comunhão através de oração com Ele, intimidade com o nosso Jesus. E assim como nós temos que ter intimidade com o nosso Jesus, nós temos que ter intimidade também com nossa esposa e com o nosso esposo, amém? Eu tenho certeza que se você está passando por dificuldades, por problemas no seu casamento, o Senhor é poderoso para restaurar, meus irmãos. O Senhor é poderoso, meus irmãos, para mudar esta situação e fazer tudo novo, meus irmãos. Porque quanto, meus irmãos, ainda há vida, há esperança. O Senhor diz que ainda há esperança para aquela árvore que se foi cortada, meus irmãos. Aleluia. Então há esperança, meus irmãos. Somente creia, meus irmãos, e lute com todas as forças, meus irmãos, pelo seu casamento. Porque Satanás quer sim, meus irmãos, destruir com a instituição de Deus. Ele quer destruir com o projeto de Deus, que é a família, que é o casamento. Nós vimos que desde Gênesis, meus irmãos, desde o princípio, Deus fez homem e mulher, meus irmãos, e os dois se tornarão uma só carne. Amém? Aleluia. Que vocês possam ficar com essa linda mensagem, meus irmãos, e que você venha dar valor hoje à sua esposa, que você venha dar valor hoje ao seu esposo. Que muitas das vezes, meus irmãos, a grama do vizinho parece sempre ser mais verde, meus irmãos, mas lá no fundo nós vamos ver que não, meus irmãos. Vamos dar valor ao que nós temos, ao que Jesus deu para nós, meus irmãos. Vamos valorizar o nosso marido, vamos valorizar a nossa esposa, meus irmãos. Vamos dar amor, vamos dar carinho, meus irmãos, vamos cultivar, porque eu digo que o casamento, meus irmãos, é como um jardim. Você tem que regar todos os dias, meus irmãos, todos os dias, para que ele não venha morrer, meus irmãos. Às vezes, meus irmãos, nós com os filhos, né, não achamos tempo, muitas das vezes, para dar atenção para o nosso esposo, para a nossa esposa, mas eu digo para vocês que vocês venham fazer um jeitinho, meus irmãos, de todos se encaixarem com os filhos, ainda mais filhos pequenos, né, que muitas das vezes têm as suas necessidades, né, meus irmãos, de trocarem fralda e muitas dessas coisas, né, aqui eu passo por isso, mas a gente sempre acha um jeito de ficarmos juntos, de ter um tempo de nós assistirmos a pregações, a testemunhos, de orarmos, de lermos a palavra do Senhor. E é este tempo que precisa ter na sua vida, de sair para uma pracinha, levar aos filhos, meus irmãos, para andar de balanço, brincar, meus irmãos, no parquinho. Ter um tempo para você dialogar, conversar com o seu esposo. Não deixe a correria do dia a dia, o seu serviço, meus irmãos, tomar conta deste tempo que deveria ser dedicado ao seu esposo, à sua esposa, meus irmãos, à sua família, meus irmãos. Então, meus irmãos, tente achar um tempo e encaixar todos, meus irmãos, neste tempo, meus irmãos, porque o teu primeiro ministério, meus irmãos, o teu primeiro objetivo e propósito deve ser, meus irmãos, honrar, meus irmãos, deve ser amar, deve ser dar carinho para a sua família. Amém? Aleluia. Que Deus possa nos abençoar poderosamente neste dia de sábado, meus irmãos, e que desde já, meus irmãos, vocês possam ser abençoados e impactados pela presença do nosso Deus. Amém? Aleluia. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus possa os abençoar poderosamente. Graça e paz.